Muito bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem nos visita hoje também, seja muito bem-vindo a este lugar, um lugar maravilhoso, onde Deus está com a sua igreja aqui neste lugar. Bem-vindos a todos também os que nos veem em casa, que nos acompanham em qualquer parte do mundo. Sejam bem-vindos também a esta emissão online, ao culto da Assembleia de Deus Pentecostal de Benfica. O culto é feito para o Senhor nosso Deus, nós aqui presencialmente, vocês aí em casa à distância, mas pensamos que já por pouco tempo, porque em breve esperamos ver a todos aqui juntamente connosco, ao domingo de manhã e à quarta-feira à noite também. Estamos voltando à nossa vida normal. Glória, glória a Deus. Um bom dia para todos, Deus está connosco. Espero que se tenham alegrado quando souberam que hoje era dia de culto e que vinham à casa do Senhor. Deus está connosco, Deus é maravilhoso. E a nós é um prazer, uma alegria podermos exaltar o seu nome sem qualquer... com sacrifício às vezes fazemos, é verdade. Mas fazemos-lo com muita intenção na nossa alma, mesmo muito gozo na nossa alma, no nosso coração. Aleluia! Então, nesta manhã vamos encher este lugar de louvor, de exaltação, de proclamação da grandeza do nome de Jesus. Aleluia! Importa que o seu nome cresça. Aleluia! E a nossa fé seja fortalecida na sua palavra. Amém? Aleluia! Então, enquanto a banda se prepara e introduz este tema que vamos cantar juntos. Aleluia! Não vos vou convidar a tirar a máscara, isso não podemos, mas a ficarem à vontade, tirarem os vossos casacos à medida que forem aquecendo. Vamos, Pedro, vamos, podes. À medida que o vosso coração for aquecendo e também a nossa alma, e vamos ficando à vontade, aleluia. Se quiserem ficar em pé, aplaudir ao nome de Jesus, aleluia. Ele merece todo o nosso louvor. Nos alegramos dele, ele é a nossa força, aleluia. Ele merece todo o louvor, cada som de glória numa só voz. O louvor pertence a Deus. Canta aleluia ao nosso Deus. Vai dar glória, aleluia, ao nosso Deus. O louvor pertence a Deus. Vamos subir juntos. Ele merece todo o louvor. Ai, cada som de glória numa só voz. O louvor, teu louvor pertence a Deus. Aleluia. Canta aleluia ao nosso Deus. Vem dar de glória, aleluia, só ao nosso Deus. O louvor só pertence a Deus. Vem conosco, igreja. Ele merece todo o nosso louvor, cada som de glória numa só voz. O louvor pertence a Deus. Juntos, aleluia. Canta aleluia ao nosso Deus. Vem dar toda a glória, aleluia, é para o nosso Deus. O louvor pertence a Deus. Mais uma vez, canta aleluia, igreja. Canta aleluia ao nosso Deus. Vem dar glória, aleluia, ao nosso Deus. O louvor pertence a Deus. Deus, ele salva, aleluia. Deus, ele cura, eu sei. O nosso Deus, ele liberta, amém. Sim, ele é, canta conosco.
vida de Jesus que está em nós. Ele é o Senhor da vida. Ele é a vida. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por Ele nós chegamos a Deus. Aleluia. Por Jesus estamos juntos nesta manhã para render glória ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Bem-vindos a todos. Deus merece o nosso louvor. E a uma voz, numa só fé, num só Espírito, nós cantamos e dizemos amém. Ele merece o nosso louvor. Cada som de glória numa voz. O louvor, nós damos louvor ao Senhor. Aleluia. O louvor, pertence-lhe, pertence a Deus. Aleluia, aleluia. Bem-vindo, amada igreja, prezados irmãos e visitas. Aleluia. Podemos juntar-nos e cantar aleluia. Ele merece muito mais de nós. Dá-lhe o teu louvor nesta manhã. Sim, faz isso. Pertence a quem? Então canta-lhe aleluia. Oh, canta aleluia. Ao nosso Deus vem dar-lhe glória. Aleluia. Ele é o nosso Deus. O teu louvor, o meu louvor pertence a Deus. Canta amém, canta aleluia. Ao nosso Deus vem dar-lhe glória. Aleluia. Ao nosso Deus o louvor, juntos o louvor, todo o nosso louvor, amém. O louvor pertence-lhe, pertence a Deus. Obrigado, Jesus, aleluia. Oh, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Nesta manhã vamos chegar-nos a Deus e Ele se chegará a nós. Aleluia, aleluia. Esta oração que vamos fazer juntos, o Pedro vai já ajudar-nos. Aleluia, aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Esta é uma promessa tremenda que nós temos, que quando nós nos chegamos a Ele, Ele se chega a nós. Aleluia. Nesta manhã há um convite da parte de Deus para cada um de nós, para a igreja, para fazermos isto, nos chegarmos a Ele e purificarmos os nossos corações, aleluia. Purificarmos os nossos corações, aleluia. Ter um encontro com Ele, aleluia, e pedir-lhe que Ele nos dê da sua água, para sermos limpos, aleluia. Sim, limpos dos maus pensamentos, das más decisões, sermos perdoados do nosso pecado, aleluia. Sim, isso acontece quando nós nos chegamos a Jesus, aleluia. Sermos renovados na nossa mente pela sua palavra, quando Ele nos fala, aleluia. A nossa vida é transformada, o nosso coração é transformado, as nossas intenções são mudadas de acordo com a sua vontade, aleluia. Irmão, irmã, nesta manhã pede ao Senhor que encha o teu coração, que encha o teu coração até Ele transbordar, aleluia. Obrigado, Jesus. Vamos fazer juntos esta oração com toda a sinceridade, com o coração rasgado, com o coração aberto, aleluia. Chegai-vos a Deus, Ele chegar-se-á a vós, aleluia. Vinde a Jesus todos os que estão cansados e oprimidos, e Jesus vos aliviará, aleluia, aleluia. Oh, cheguemos ao Senhor nesta manhã e sintamos o seu abraço, sintamos que Ele está connosco, o seu toque, a sua voz, aleluia. Ao pedirmos ao Espírito que nos encha, é o Espírito Santo do Deus vivo, aleluia. Oh, o Senhor é connosco, Ele é a luz da nossa vida, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus.
enche o meu coração, cobre-o com teu amor, que me envolve. Ao chegar-me a ti, encontrei teu amor, que me envolve. Enche o meu coração, enche o meu coração, cobre-o com teu amor, que me envolve. Oh, aleluia. Vou chegar-me a ti, encontrei teu amor, que me envolve. Enche-no, Senhor, enche o meu coração, cobre-o com teu amor, que me envolve. Eu corro para ti, ao chegar-me a ti, encontrei teu amor, que me envolve. Uma nossa oração, Senhor, enche o meu coração, cobre-o com teu amor, que me envolve. Aleluia. Ao chegar-me a ti, Senhor, encontrei teu amor, que me envolve. Enche-nos, enche, aleluia, com teu amor. Inunda-nos, Senhor, com teu amor, aleluia, aleluia. Ao chegar-me a ti, Pai, encontrei teu amor, que nos, aleluia. Vamos ouvir a voz dos santos a cantar ao Senhor. Senhor, enche o meu coração, cobre-o com teu amor, que me envolve. Eu, ao chegar-me a ti, encontrei teu amor, que me envolve. Tudo que tem fogo, faz esta oração ao Senhor. Enche o meu coração, cobre-o com teu amor, que me envolve e transforma. Aleluia, aleluia. Ao chegar-me a ti, encontrei teu amor, que me... por uma vez mais, a igreja ora junto e confia no poder de Deus. Aleluia. Vem Espírito Santo, inunda este lugar, move-te aqui, move-te em mim. Oh, aleluia. Glorifica o nome do Senhor usando a nossa vida, sim. Ao chegar-me a ti, encontrei teu amor, que me envolve. Oh. Aleluia, 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 aleluia. Oh, oh, oh. Podemos ouvir a voz da igreja adorar ao Senhor. Bendizer o seu nome, bendizer o seu nome. Entregar-se nos seus braços, bendizendo o seu nome. Aleluia. Senhor, envolve-nos, Senhor, abraça-nos. Senhor, vem e dirige-nos. Senhor, vem e ilumina-nos. Senhor, vem e transforma-nos. Aleluia. Vem, vem, Senhor, vem com o teu Espírito sobre nós uma vez mais. Sobre nós uma vez mais. Sobre nós uma vez mais. Aleluia. Aleluia. Ele é o tesouro. Nós somos os vasos de barro.
foi-nos concedido um tesouro à nossa vida, aleluia. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus, o Senhor. E o seu nome é o tesouro que nos foi dado em vasos de barro que somos nós, para que seja a excelência do nome grandioso do Deus vivo que se move e opera em nós. Aleluia. Oh, adora o Senhor, porque este tesouro está no teu coração. Aleluia. Tu és o templo deste tesouro. Aleluia. Onde Ele habita e quer manifestar a excelência do seu nome, do seu poder operando em nós. Mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da pressão, mesmo no meio do lixo em que possamos encontrar-nos, aleluia. Não nos deixemos abater, não nos deixemos vencer. O tesouro está conosco, o maior é por nós. O grande eu sou é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Queremos convidar toda a igreja, todos os que estão conosco aqui hoje, visitas, irmãos, irmãs lá em casa, quem nos vê, aleluia. Estamos a viver dias em que isto é mais preciso do que o pão para a nossa boca. A transformação da nossa alma, dos nossos corações, a renovação da nossa mente pela palavra viva do Deus vivo. Aleluia. Jesus é vida, Jesus é vida. Quem o encontra tem vida. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, que o seu Espírito que está conosco nesta manhã venha sobre nós, inunda o nosso coração como um vaso verdadeiramente a transbordar. Aleluia. E todo o lixo, todo o lixo, todo o lixo, toda a palha seja queimada, levada da nossa vida, e a palavra do Senhor, aleluia, tenha primazia na nossa vida. Aleluia. Oh, aleluia. Ah, esta oração é tremenda. Aleluia. Oh, cantamos juntos. Espírito vem, renova-nos com tua presença. Teu reino traz tua vontade.
Jesus, brilha Jesus, brilha Jesus, brilha Jesus, aleluia. Oh, resplandece no meio do teu povo, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, aleluia. Jesus, 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 Jesus. Glória para o teu nome, Jesus. Glória para o teu nome, Jesus. Glória para o teu nome, Jesus. Glória para o teu nome. 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 Aleluia. A excelência é tua, Senhor. A excelência é tua. A grandeza do teu nome. A soberania do teu nome. O poder da tua palavra operando hoje em nós. Vem de ti, nós buscamos, mas só vem de ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, enquanto convidamos a igreja a tomar os vossos lugares, o seu lugar. Sem perdermos esta intenção, esta atitude, esta noção de sabermos que estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos preparar as nossas ofertas, os nossos dízimos. Aleluia, aleluia. Vamos fazer uma oferta de amor, uma entrega de amor. Não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a nossa intenção. Tem a ver com a forma como fazemos, aleluia. Tantas coisas são assim no reino de Deus, aleluia. Deus não olha para o nosso exterior, Ele conhece o nosso interior, o nosso coração, aleluia. O nosso desejo, o nosso amor por Ele, aleluia. O nosso fogo por servir, por nos entregarmos a Ele. Aleluia, aleluia. Quando os irmãos leitores nos ajudam, mesmo fazendo parte do culto, porque eles fazem parte do culto, do tempo da adoração. Aleluia, aleluia. Oh, com a tua presença, Senhor. Espírito vem, aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Aleluia. Deixa-nos entrar agora, Espírito vem, aleluia. Renova-nos, renova-nos, aleluia. Traz tua presença.
presença de Deus aqui entre nós, aleluia. É tudo o que precisamos, tudo o que nós precisamos, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado. Amém. A presença de Deus está aqui, amém? A palavra do Senhor diz que quando nós nos reunimos em seu nome, Ele está presente, não é? Eu espero que os irmãos estejam animados, estejam felizes. Este tempo acaba por não ser tão diferente dos outros tempos. São apenas perspectivas diferentes que nós temos que encontrar, mas o Deus é o mesmo, amém? O Deus que está num tempo é o Deus que está noutro tempo. Ele não falha, não muda e aquilo que Ele promete, Ele cumpre nas nossas vidas. Amém? Espero que os irmãos estejam felizes. A minha única coisa que me angustia neste tempo é o pouco tempo que nós temos para ficar com a palavra de Deus, não é? E os irmãos, deixem-me dizer, cada vez gosto mais da Bíblia. Cada vez gosto mais da Bíblia. Não é? E é interessante porque, por exemplo, no meu caso, que estou na igreja, converti-me há 50 anos atrás. Há 50 anos que leio a Bíblia. E é impressionante como, ultimamente, Deus me tem trazido tanta revelação, tanta coisa que eu já tinha lido, já tinha pensado de uma forma, agora estou a pensar de outra. E a Bíblia está a mexer ainda este fim de semana, portanto, na sexta-feira e ontem. E ontem também estive de volta, na sexta-feira estive de volta do livro de Atos dos Apóstolos, por causa de estar a falar aqui para os jovens. Eu tenho estado a partilhar para os jovens, às sextas-feiras, uma temática que é a Bíblia e a história. Portanto, enquadrar, perceber a Bíblia na história. E o livro de Atos dos Apóstolos é muito interessante, porque quando nós nos debruçamos sobre a história da Igreja, os primeiros 30 anos da história da Igreja não há nada escrito, a não ser o livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, quando nós queremos saber o que aconteceu desde a subida do Senhor Jesus Cristo até à morte de Pedro, que acontece por volta do ano 65, não há nada que fale sobre isso. Quem fala sobre isso é o livro de Atos dos Apóstolos. E nós temos ali a gênese da Igreja, o nascer da Igreja, a instituição da Igreja e a história a acontecer. Então eu estive de volta do capítulo 9 e 10, tinha estado há um tempo atrás, via online, a falar sobre a conversão de Paulo e agora estive a falar sobre a visão de Pedro, quando Pedro tem aquela visão sobre aquele vaso, aquele lençol, conforme a tradução, com aquela espécie de animais em que Deus diz mata e come, e 3 vezes Pedro tem aquela visão sobre os animais. E às vezes nós usamos aquele tema para comer, não é? Mas, de facto, aquele texto não tem nada a ver com comida, absolutamente nada a ver com comida. Aquele texto tem a ver com o que vem na sequência. E eu tenho dito aos irmãos que a Bíblia interpreta-se a si própria. Não é o que nós queremos que ela diga, é o que ela quer dizer, não é? E na interpretação do que vem a seguir, Pedro vai à casa de Cornélio, que é um gentio, é o primeiro gentio a ser convertido ao cristianismo, e Pedro diz, reconheço agora em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Ou seja, aquela visão sobre os animais não tinha a ver com animais, tinha a ver com pessoas. Tinha a ver com o propósito de Deus que para ele, todo ser humano está em pé de igualdade. Independentemente do seu nível social, independentemente da sua cor, independentemente das suas opções. Para Deus, Deus ama a todas as pessoas. Amém? Deus ama a todas as pessoas. Isto não quer dizer que Deus aceite tudo o que as pessoas fazem, porque são coisas diferentes, não é? E eu aproveitei para partilhar aqui com os jovens, foi um tempo muito interessante aqui na sexta-feira, que tivemos bastante emotivo. Foi muito bom o tempo, não é? Muito bom. Se não foi para eles, para mim foi. Porque foi o tempo de me preparar e o tempo da partilha, porque eu saí e eu ia mesmo abençoado, não é? E ontem fui convidado para fazer parte de uma conferência a nível europeu. Estávamos 300 pastores nessa conferência, pastores de todo o mundo, e na partilha da palavra, um pregador da Coreia do Sul, ele pegou no livro de Hebreus. E quando eu saí da conferência, eu peguei no livro de Hebreus e tive todo o dia de volta do livro de Hebreus.
e estou a preparar um trabalho sobre o livro de Hebreus, um trabalho para dar aos jovens também depois. E se os irmãos quiserem, venham às reuniões de jovens, não é? Quando acabar aqui o livro de Atos dos Apóstolos, vou pegar por Hebreus, porque Hebreus, de facto, é um dos livros mais extraordinários de todas as Escrituras, não é? Nós não sabemos bem quem foi o autor de Hebreus. A maioria das pessoas acham que não foi Paulo. A maioria das pessoas, dos comentadores, não é? Há mesmo quem pense, e eu pessoalmente também me sinto um pouco inclinado a pensar, não tenho nenhum fundamento para isso, mas tenho alguns textos bíblicos que me levam nessa direção, a pensar que o autor da Epístola aos Hebreus foi Apolo, porque no livro de Atos dos Apóstolos, a dada altura, fala de Apolo como um judeu erudito, intelectual, e a estrutura do livro de Hebreus, claramente, não é a estrutura que Paulo normalmente usa, não é? E fiquei empolgado de volta do livro, a pesquisar, andei, li montes de coisas, com muita dificuldade. Os irmãos continuem a orar por mim, porque eu tenho muita dificuldade em ler. Mas fiquei de volta do livro de Hebreus e hoje eu quero partilhar aos irmãos, na sequência também daquilo que o Rui falou aqui na quarta-feira. Quem é que esteve na quarta-feira aqui no culto? Levante lá o braço. Alguém se lembra de qual foi o texto que o Rui leu? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Não é? Hebreus capítulo 11, versículo 1. E na sequência daquilo que o Rui partilhou, eu quero partilhar Hebreus capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Vamos ficar apenas por estes 3 versículos, porque eu tenho matéria para falar pelo menos hora e meia e tenho 15 minutos para falar, sensivelmente. Pouco mais de 15 minutos. Mas ainda antes de entrar na partilha da palavra, deixem-me dizer aos irmãos, amanhã começamos aqui uma semana de oração. Amém? Das 8h30 às 9h30, e todos os irmãos estão convidados para estar, os irmãos já sabem, é um modelo semelhante a este. Os irmãos têm que trazer máscara, iremos ter a higienização, mas o objetivo é fazermos uma pequena meditação na palavra do Senhor e orarmos por tudo, aquilo que nos vai na alma e no coração, tá bom? Então todos os irmãos estão convidados para estar, eu não vou estabelecer limites, porque não vejo nenhuma razão para isso. Também, como os irmãos sabem, nós estamos a desenvolver este projeto social 1 quilo de abraços, que é os irmãos poderem trazer 1 quilo é o mínimo de alguma coisa que os irmãos entendam que pode ser útil, como bens perecíveis, bens que não sejam perecíveis tão rapidamente, não é? Porque todos os bens são perecíveis, não é? Mas que possam durar mais tempo, como o arroz, o feijão, o açúcar, aquelas coisas, os irmãos sabem, não é? Os irmãos podem trazer para nós estarmos preparados para ir ao encontro das necessidades daqueles que estiverem a passar por maiores dificuldades. Também 2 informações e um pedido de oração especial, não é? Informações: a Jéssica já foi operada e já está em casa, não é? Ela ainda se queixa com algumas dores, é normal, mas ela está a recuperar muito bem. Também o meu irmão, nós temos orado por ele, o meu irmão também já está em casa e o último exame que ele fez, portanto, o cancro que ele tinha no estômago, está reduzido a um tamanho mínimo e ele fez o último tratamento já na sexta-feira, na segunda-feira antes de sair do hospital, e ele estava muito, muito animado e muito feliz com o que está a acontecer. Qual é o meu pedido de oração? Vamos orar pelo Samuel Pinheiro, amém? Os irmãos sabem, nós falamos muito de milagres, e eu acredito em milagres. Mas nem sempre acredito em milagres como as outras pessoas acreditam. Porque para mim milagre não é apenas ser curado. Para mim isso não é o milagre. No passado assistia muita gente em campanhas que foi curada e nunca mais veio à igreja. O milagre não é apenas ser curado. O milagre é ter uma enfermidade que se prolonga por muitos anos e continuar com um bom aspecto. E quero dizer aos irmãos que a situação de Samuel não está fácil, o problema dele agravou-se, e eu estava-lhe a dizer, ainda ontem, estava a conversar com ele e estava-lhe a dizer: Samuel, tu és um milagre vivo, porque 14 anos com uma doença que podia já ter terminado contigo há muito tempo, quem olha para ti ninguém diz que tu estás doente. Sabemos nós que o conhecemos, não é? Mas quem olha para ele, ninguém diria que o Samuel está doente. E o Samuel é um milagre vivo. Porque 14 anos com este problema, eu estava-lhe a dizer: Samuel, venham mais 14 anos. Se é o propósito de Deus, vamos continuar a orar para que o Senhor te mantenha. Acham que o Samuel é ou não é um milagre?
É um milagre vivo ali, não é? Vamos continuar a orar pelo Samuel, está bom? Irmãos, eu não sei se os irmãos têm acompanhado as notícias, mas Lisboa vai ser a anfitriã da taça, penso que se diz, dos campeões europeus. Vocês estão cá? É uma boa notícia. É ou não é? Do ponto de vista económico, é uma boa notícia, não é? Mas eu peguei nisto porquê? Porque, irmãos, o futebol, o desporto, a atividade desportiva, hoje faz parte do nosso dia-a-dia nas notícias. Os irmãos, se pegarem nos canais de televisão, há programas só dedicados a isso, só para o desporto. Infelizmente parece que desporto é só futebol, não é? Mas há muita atividade desportiva que está aí presente permanentemente. Mas o desporto não é uma coisa de agora. Eu lembro os irmãos que os desportos de forma competitiva começaram na Grécia. Começaram na Grécia no ano 776 a.C. Foi os primeiros Jogos Olímpicos que se realizaram, foram na Grécia. E os escritores no Novo Testamento, porque o Império Grego, o mundo grego, dominou por todo o lado, desde a Ásia até toda a Europa, e a cultura romana, o que fez, eu já disse isto aos irmãos mais do que uma vez, foi absorver a cultura grega. Ainda hoje, nós somos profundamente influenciados pela cultura helenística. Quem estuda sabe destas coisas, não é? O helenismo é uma parte muito influente na nossa cultura. Por exemplo, quando nós falamos do Renascimento, o que é o Renascimento? O Renascimento é nada mais, nada menos do que tornar a pôr na linha da frente aquilo que estava a ficar para trás, que era a filosofia grega, o pensamento grego, tudo aquilo que os gregos nos deixaram como herança. E quando nós chegamos aqui ao escritor da Epístola aos Hebreus, e eu digo escritor porque o escritor na Bíblia não é necessariamente o autor. Os irmãos estão cá. Quem é o autor da Bíblia? É Deus. Deus usou pessoas que, inspiradas pelo Espírito Santo, escreveram aquilo que Deus queria que elas escrevessem. Até o apóstolo Paulo, a dada altura, escrevendo, diz: isto digo eu. Vocês estão cá para ele deixar bem claro que aquilo não era inspirado, era alguma coisa que ele achava que era importante ser dita e ele deixou, não é? E o articulista, o autor, o escritor da Epístola aos Hebreus, diz assim, Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E eu tenho pena de não ter tempo para descascar aqui o abacaxi, não é? Porque aqui pecado não tem a ver com o pecado que nós cometemos. Tem a ver com o pecado que era cometido sobre eles. Este é um tempo da perseguição. A Epístola aos Hebreus foi escrita sensivelmente entre o ano 65 e o ano 70. O ano 65 foi o ano em que Pedro morreu e Paulo, e foi o ano do incêndio de Roma, das grandes perseguições movidas por Nero, e se os irmãos lerem outras passagens, os irmãos percebem que aqui o mal se refere à ação de Nero e do Império Romano sobre os crentes. E aqui resistir ao pecado é resistir a esse tipo de perseguição, não fraquejando na caminhada da fé. Mas pronto, é só para os irmãos perceberem, não é? Então aqui diz... deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, porque o pecado, o mal aqui, o mal, os promotores do mal, que eram os romanos e os judeus fundamentais, e corramos, e é aqui que eu entro no tema, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Estão a ver aqui o contexto da palavra que vem lá atrás, do pecado. As contradições dos pecadores, destas perseguições contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo
em vossos ânimos. Então, irmãos, aqui a palavra começa por descrever a luta e a vitória dos heróis e as heroínas do Velho Testamento, Hebreus capítulo 11, e vai evoluindo. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, e vai evoluindo e apresenta-nos o campeão dos campeões, que é o Senhor Jesus Cristo, não é? Para olharmos para o campeão dos campeões, Jesus. Ele, o articulista, mostra aos seus leitores como aqueles campeões do Velho Testamento, e principalmente Jesus Cristo, venceram. E por que razão? E porque eles venceram, é assim, e porque eles venceram, também nós, os seus leitores, os hebreus, e nós hoje, também podemos vencer. E se eles venceram, nós também podemos vencer. Então, irmãos, porquê é que nós devemos participar da corrida cristã? Eu não vou ter tempo para desenvolver, não é? Porquê é que devemos participar da corrida cristã? Por 3 razões básicas. Primeiro, devemos participar da corrida cristã porque ela é determinada por Deus. Ora, se o autor estivesse a ditar e o Zé Carlos estivesse a escrever, o Zé Carlos seria o escritor, mas o autor seria eu. Fui eu que ditei, não é? E aqui, se o autor é Deus, então este princípio de nós corrermos a carreira é Deus quem está a ordenar. Amém? E é bom nós termos isto. Isto não é uma opinião. É um desafio que o próprio Deus traz aos nossos corações a corrermos a carreira. Porquê? Porque nós sabemos, irmãos, nós sabemos que correr não é uma coisa fácil. E às vezes caminhadas longas. Mas eu percebo que às vezes a minha vontade, eu estabeleço um percurso. Digo assim, eu vou sair daqui, vou até tal parte e venho. E calculo 9, 10 quilómetros. E às vezes quando vou ali no quilómetro 5, a minha vontade é parar. É parar assim, eu podia ligar a alguém para vir buscar o carro e me vir buscar. Porquê? Porque me deem as canelas, porque já estou cansado, porque... Pronto, não é fácil. Não é fácil. Mas eu convenço-me a mim próprio de que sou capaz. E eu continuo, e às vezes quando não acabo, quando chego ao ponto onde devia acabar, eu invento mais 1 ou 2 quilómetros porque me estou a sentir bem, não é? Ou seja, eu ultrapassei aquela dificuldade. Agora, aqui, o texto, Deus desafia-nos. O texto diz que, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que são coisas diferentes, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É importante, irmãos, não esquecermos que o Escritor, eu já disse isto, agora é importante nós percebermos que se é Deus quem nos convida, amém? Se é Deus quem nos convida, quem nos desafia a correr, também é Deus, porque não estamos a falar de uma corrida física, estamos a falar de uma corrida espiritual. E se é Deus quem nos desafia a correr esta corrida espiritual, que é a carreira cristã, a corrida da vida cristã, Ele desafia-nos, mas Ele também nos capacita. Amém? Ele é aquele que nos dá a energia. Amém? A energia, porque a energia não é uma energia física, é espiritual, é uma energia do íntimo, não tem a ver com o nosso exterior, tem a ver com o nosso interior, não tem a ver com o que nós preferimos, tem a ver com o que nós vivemos. Amém? É como o sal, irmãos, o sal para se manifestar tem que desaparecer. Ou não é? O sal desaparece, não está lá, aliás, ele está lá, mas não é visível. Mas porque ele desapareceu, ele vem dar sabor aos alimentos. E também na nossa corrida cristã, aquele que nos desafia é o que nos capacita a correr a carreira. Paulo, ele dá um exemplo sobre isto. Ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, e 2 Coríntios 3, 5, ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Quem é que trabalhou? Mas ouça o que ele diz a seguir. Todavia não eu,
mas a graça de Deus que está comigo. Ou seja, Paulo, eu gosto de Paulo, não é? Paulo o que vem dizer é, eu esforcei muito, trabalhei muito, mas se não fosse a graça de Deus em mim, eu não ia conseguir. E o que eu quero dizer, irmãos, é que quando o Senhor Jesus, quando Deus nos propõe corrermos a carreira, Ele também é aquele que nos capacita a correr essa carreira. Em 2 Coríntios 3:5 diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Diga lá para o irmão que está ao seu lado. Irmão, corra a carreira. Não se preocupe com o esforço, porque o correr a carreira não depende da sua capacidade, vem da graça de Deus. Eu convidava os irmãos a lerem um clássico que fala desta carreira cristã. É um clássico mesmo, até a linguagem é clássica, não é? Que é o Peregrino, não é? O Peregrino o que é? O Peregrino é a história do cristão na sua caminhada daqui para o céu e lidando com todas as barreiras e obstáculos. A minha mulher agora há dias disse, has de me emprestar o Peregrino que é para eu ler, mas ela desistiu, não é? É porque é uma linguagem do século XVII, não é? É óbvio que aquilo foi sendo adaptado, mas a história está enquadrada no pensamento do século XVII e que devia de ser o pensamento de hoje no que diz respeito à nossa caminhada cristã, não é? A segunda razão por que devemos correr a corrida cristã é porque ela é ordenada por Deus, mas ela é incentivada pelos heróis da fé. É por isso que Hebreus fala desta galeria dos heróis da fé. Então, irmãos, o autor relata que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, além do próprio Deus, que mais deseja que sejamos vencedores nesta corrida, porque nós seremos salvos e Deus será glorificado se nós chegarmos ao fim. Nós temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas. Toda a galeria dos heróis da fé. E como eu não tenho muito tempo, deixem-me dar um exemplo, porque eu ainda quero falar do terceiro ponto e fica outra parte para o outro dia. Não é? Deixem-me dar um exemplo, a ideia que eu tenho aqui dos heróis da fé. Os heróis da fé são, vou usar um termo brasileiro, são aquela torcida, em português, a claque, não é? Aquela claque é como se eles estivessem num estádio, não é? E o nosso selecionador é o Senhor Jesus. Amém? Ele selecionou-nos porquê? Porque ele acredita que com o seu conhecimento, a sua graça sobre a nossa vida, nós vamos conseguir. Mas, por outro lado, no estádio onde nós corremos, porque a imagem é tirada dos Jogos Olímpicos, no estádio em que nós corremos, o estádio está repleto dos heróis da fé. E eles estão a torcer por nós, dizendo, continuem. Lembrem-se o que eu disse no início. Esta carta é escrita num tempo de profunda perseguição. Ao contrário, por exemplo, da conversão de Cornélio, que acontece num tempo de calmia. Deixem-me fazer aqui um rewind. Paulo converte-se. Paulo é o promotor das perseguições aos cristãos. E Paulo converte-se e a Bíblia diz que houve um tempo de calmia. E nesse tempo de calmia, a igreja cresceu em doutrina, em conhecimento, foi doutrinada, foram estabelecidos princípios muito importantes para a igreja. A igreja cresceu em número de pessoas, porque na liberdade da propagação do Evangelho, ele chegava a mais pessoas. Amém? Amém? E isto aconteceu neste tempo. E neste tempo de paz foi quando Cornélio, o primeiro gentio, ele recebe a mensagem e é batizado com o Espírito Santo, que é uma coisa maravilhosa, porque Cornélio não é salvo. Cornélio é um religioso que temia a Deus, como infelizmente muitos religiosos há por aí que temem a Deus. Mas quando ele ouviu a palavra dada por Pedro, com todo aquele entusiasmo próprio de Pedro, diz que o Espírito Santo desceu e eles foram batizados. E Pedro disse, não vamos recusar a água do batismo àqueles a quem Deus já batizou. Isto acontece neste período de paz. Ao contrário da carta aos Hebreus, que acontece neste período de intensa perseguição. E neste período de intensa perseguição, em que muitos cristãos hebreus, porque são cristãos hebreus, estes cristãos, porque nós continuarmos a ler,
vamos ver que a comparação entre a lei no Velho Testamento e a graça, claramente eram cristãos judeus que viviam ainda mais no tempo da lei do que da graça, e agora alguns, diante do facto da apreciação, eles começam a sussurrar na fé, começam a ficar abatidos, começam a ficar desanimados, começam a ficar até apreensivos, com algum medo daquilo que poderia acontecer, e é como se aquela claque dos heróis da fé, que também foram perseguidos, alguns foram cerrados vivos, que é o caso do profeta Isaías, eles passaram por situações muito complicadas também, é como se eles estivessem a gritar para nós, para os crentes, para eles, a dizer: amigos, continuem, corram, não desistam, olhem para nós vencemos, nós conseguimos e vocês também vão conseguir pela graça de Jesus na vossa vida. Se nós conseguimos e não tínhamos aquilo que vocês já alcançaram, certamente vocês irão alcançar. Amém. Aleluia, eu gosto disto, irmãos. Eu gosto disto. Ali está aquela claque poderosa, aquela galeria, a dizer: António, vai. É como quando eu estou na caminhada e me começam a doer as canelas e eu digo, é como se eu ouvisse aqueles heróis da fé dizer: António, tu consegues, vai em frente, vai mais um bocadinho, não é? Agora, na nossa dimensão espiritual, na nossa caminhada da fé, irmãos, nós não fomos chamados para desistir. Nós fomos chamados para resistir às dores, para resistir às contrariedades, para resistir às adversidades e para permanecermos. E como é que nós conseguimos vencer? Eu vou ter que saltar para o fim da minha mensagem. Não, eu vou saltar para o princípio e vou ler o versículo. Não é? Isto já está cá tudo dentro, não é? Como é que nós conseguimos vencer? Voltamos lá ao texto para eu terminar. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como? Um atleta que corre, onde é que a sua mente está colocada? Na meta. Na meta. Não importa, a mente dele está na meta. Ele está a antecipar o momento em que ele vai ultrapassar aquela meta e vencer a prova. Vejam o que diz. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da vossa fé. Amém? Ele é o autor. Irmãos, a única forma de nós corrermos a carreira não é através das bênçãos. Tudo isso é, os irmãos, eu falo tanto disto. Eu falo disto, irmãos, não é porque eu não acredito nisto. Acredito piamente nisto como qualquer um de vós. Mas não vivo em função disto. Eu não vivo. Irmãos, o que me faz correr não é a bênção, não é o milagre, não é a prosperidade. O que me faz correr é eu saber que Jesus já correu por mim e Ele venceu. Porque Jesus teve uma corrida. E na corrida em que Ele esteve, houve alturas em que Ele orou. Ele manifestou, deixem-me pôr isto entre comas, a possibilidade de haver outra forma. Não de desistir, porque Jesus não quis desistir, mas Ele disse: Pai, se é possível, passa. Se há uma outra alternativa, se há uma outra forma. Ainda assim, Ele correu a carreira que lhe estava proposta por mim, António Gonçalves, por cada um de nós, e Ele morreu, e Ele ressuscitou, e agora é Ele que está ao meu lado, animando-me, encorajando-me nesta corrida. São os heróis da fé que estão ao meu lado, animando-me e encorajando-me nesta corrida. E a forma de eu continuar sem desistir é olhando para Ele, que passando por tudo o que passou, Ele venceu por mim e Ele deseja que agora eu vença por Ele. Amém? Amém? Correndo a carreira que nos está proposta. Então, amados, eu sei que às vezes nós somos estimulados a parar. Somos estimulados a desistir. A Bíblia fala disto. Pessoas que pensaram em desistir. Irmãos, eu não estou a trazer nada de novo. Mas, irmãos, a galeria dos heróis da fé não é dos que desistiram. Foi daqueles que continuaram apesar das contrariedades. Foi daqueles que permaneceram apesar das adversidades. Foram aqueles que foram até ao fim, apesar das consequências que vieram sobre a sua vida. Porque eles sabiam que aquilo que lhes estava proposto
valia a pena. E, irmãos, eu quero vos dizer que aquilo que nos está proposto vale a pena. Amém? Aquilo que nos está proposto vale a pena. Então, termino. Tive pena de não poder partilhar tudo, mas termino dizendo aos irmãos o seguinte. Corramos, irmãos, corramos a carreira cristã. Porque ela nos é proposta pelo próprio Deus. E nós somos animados por Ele e por todos aqueles que já venceram. Os que estão na galeria dos heróis da fé e todos os outros heróis da história, que não estando nesta galeria, fazem parte dela também. Como se nós formos fiéis até ao fim, um dia também faremos parte dela. Amém? Os irmãos estão animados? Quantos querem correr a carreira? Estão animados para continuar? É por isso que o autor lá no capítulo 10 diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Por outras palavras, nós não somos daqueles que desistimos, mas daqueles que continuamos, permanecemos. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. E vamos terminar com uma palavra de oração. E antes de eu orar, quero perguntar se algum irmão nesta manhã precisa de uma oração dirigida para si, por si. Alguém que está a passar por alguma luta, alguma dificuldade, algum momento menos bom. Estou a ver ali, estou a ver, Deus está a ver. Deus está a ver, amém? Ok, já vi. Irmãos, eu não chamo ninguém à frente, os irmãos já perceberam. Eu não chamo à frente porque vamos dar mais um tempinho, está bem? Sobre isto. E eu quero dizer aos irmãos, o facto de virem à frente é um testemunho de fé, não é? Os irmãos quando vêm à frente é um testemunho de fé, de que acreditam, de que creem, mas Deus conhece os corações. Independentemente de virem à frente ou não, Deus conhece os corações. E Deus irá ao encontro da necessidade de cada um. Amém? E eu vou pedir à irmã Hermínia para nos dirigir uma palavra de oração, está bom? Irmã Hermínia. Faz favor. Deixa cá ver. Não, para não... Fala aqui com o meu, faz favor. Não. Pode orar. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra ministrada nesta manhã. Obrigada, Senhor, porque nós queremos continuar nesta caminhada contigo, Senhor. Um dia Tu nos alistaste, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Contamos com a operação do Teu Espírito, Senhor, para, na verdade, sermos fiéis. Muito obrigada, Senhor. Continua a ministrar a nossa alma, para que em tempo algum nós nos possamos esquecer daquilo que Tu tens, Senhor, feito por nós, Senhor. Muito obrigada. E nesta manhã, Senhor, Tu tens visto, Senhor, cada braço no ar, cada necessidade que está em cada coração, em cada vida. E Tu és o Senhor que operaste ontem, mas operas também hoje, Senhor. E nós intercedemos a favor de cada irmão, de cada necessidade. E contamos, Senhor, com a operação do Teu poder. Louvado seja o Teu nome, porque Tu és aquele que prometeste e és fiel para nos dar, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos milagres que Tu vais operar nestas vidas, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Então, isto aqui é a tecnologia agora. Então, irmãos, espero que os irmãos estejam animados. Amém? E vão passando a palavra e não esqueçam. Amanhã vamos ter o quê? Amanhã não é uma semana de oração. Amanhã começa uma semana de oração, tá bom? Começamos amanhã. Que a paz de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós agora e até à vinda do Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. O nosso culto está terminado. Os irmãos vão saindo porque nós precisamos fazer a higienização e conversem lá fora, mantendo as distâncias e as máscaras.